E aí, pessoal? Então vamos dar continuidade aqui na parte 2, a resolução dos exercícios referentes à semana 3. E aí a gente vai iniciar com o exercício número 6, que diz assim: a figura aqui ao lado mostra o gráfico de uma função real y igual a vezes seno de bx. Então veja bem, a e b são valores reais, onde o a multiplica o valor do seno e b multiplica o valor do ângulo. Então aqui ele colocou um gráfico e ele quer saber quais valores a e b assumem para que você tenha esse gráfico aqui de seno. O gráfico original do seno é esse aqui, ó. Ele é uma onda que sai do zero, ele tem altura máxima 1, altura mínima menos 1, e ele sempre tem uma onda completa saindo do zero e chegando aqui, ó, no 2π. Depois ele se repete, né? Então eu quero saber o seguinte: se o valor do A for 1 e o valor do B for 3, o que acontece com esse ângulo? Bem, multiplicar o seno ou qualquer valor por 1 não altera nada, né? Então, A valendo 1, o meu seno continua original, tá vendo? Ó, saiu do zero, fez uma onda completa até o 2π. Agora, a partir do momento que o B aumenta, olha o que acontece com o gráfico. Ó. Olha. Quando ele chegar no 3, afunilou. Olha como afunilou. Então agora uma onda completa, ó, sai do zero e ele completa aqui, ó, na metade do π. O π está aqui e ele vem até π sobre 2. Não é o que está acontecendo aqui, ó. Aqui ele continua saindo do zero e chegando no 2π, porém, ó, a altura aumentou. Então, se A for igual a 1 e B for igual a 3, não serve, porque nós vimos aqui que afunilou o gráfico original. Então, vamos retornar aqui para o 1, deixar o gráfico original, vamos analisar a letra B. Na letra B, o valor do A tem que ser menos 1, e o valor do B continua 3. Então vamos lá. Então, colocando aqui o valor do A menos 1, o que vai acontecer? Olha o que está acontecendo. Opa, a onda inverteu, tá vendo? E o B valendo 3 continua afunilado. Só que agora, ó, inverteu. Tá vendo? A onda completa aqui ao contrário, ó, mas continua chegando até o π sobre 2. Tá vendo? A partir daqui ele vai repetindo e não se parece em nada com esse gráfico mostrado. A letra B também não é. Letra C, vamos manter o A menos 1 e agora vamos colocar o B valendo menos 3. Então o B nós vamos mudar aqui, ó, para menos 3. O que vai acontecer? Ele vai afunilar também. Olha o que aconteceu. A valendo menos 1 e B valendo menos 1. Olha o que aconteceu. As alturas máxima e mínima continuam. Né? Saiu do zero, fez uma onda completa, também chegando aqui no π sobre 2. Então ficou bem parecido com o inicial, com a letra A. Não tem nada a ver com esse gráfico apresentado. Então a letra C também não serve. Então você viu o que está acontecendo? Quando você multiplica o ângulo por um valor, o gráfico afunila. Ele estava num tamanho e ele diminui. Se você dividir, vai fazer o efeito contrário. Então agora na letra D, nós vamos colocar A valendo 3 e o, X, e o B valendo 1. Vamos ver o que acontece. Eu vou colocar aqui o gráfico original. Ok, vou aqui no 1. Vou colocar aqui o gráfico original. Beleza. Então, vamos manter o B igual a 1. E quando a gente multiplica o valor do seno por um número, o que acontece com ele? Ó? Olha o que está acontecendo. Ó. A altura está aumentando. Então, quando chega no A valendo 3, olha
Olha a altura, a máxima e a mínima eram 1. Quando você multiplicou por 3, olha a altura máxima, foi para 3. A altura mínima foi para menos 3. Então, quando você multiplica o seno por um número real, a amplitude aumenta. Então, agora, ó, continuou saindo do zero, chegando no 2π, porém a altura foi para 3. Vamos observar o gráfico aqui, ó. Olha o gráfico aqui, ó, saiu do zero, chegou no 2π, e a altura é 3 na máxima e menos 3 na mínima. Então, se você marcou a alternativa D, você acertou. Número 7. Observe o gráfico a seguir. Qual a função que melhor representa esse gráfico no intervalo de 0 a 2π? Então, vamos analisar caso a caso. Na letra A, nós temos menos o cosseno de x. Bom, o gráfico original do cosseno é esse. Observa, ó, parte aqui da altura máxima 1, vem até a altura mínima menos 1, e aí ele vai se repetindo, né, de 2π em 2π. Então ele vai se repetindo sempre de 2π em 2π. Aqui na letra A, o cosseno está multiplicado por menos 1. Então vamos chegar aqui e vamos multiplicá-lo por menos 1. Vamos ver o que acontece. Pronto, menos 1. Então, ó, ele está partindo do menos 1, chegando no 1, e lá no 2π ele volta no menos 1. Então, vamos ver o gráfico original. Está partindo do zero. Não está partindo nem do 1, nem do menos 1. Então, eu já sei que a letra A não pode ser. Então, vamos olhar agora se nós multiplicarmos o ângulo por 0,5. Então, vamos colocar aqui o gráfico original no 1. E aqui por 0,5. Então, colocando aqui 0,5, olha só. Ele continua partindo do 1. Lá no π ele vai para o 0. Lá no 2π ele chega no menos 1. O que aconteceu quando a gente dividiu por 2? Ó, o período dele diminuiu. Antes o período, ó, a repetição, sai do 0 até 2π. E aí ele continua a repetição de 2π em 2π. Quando você divide o ângulo, olha o que acontece. Ó, o gráfico é esticado. Olha só, o período dele, ó, foi para 3π. Tá vendo? Para 3π. Não é o que está acontecendo aqui com o original. Então a letra B também não serve. Então vamos analisar a letra C agora em relação ao seno, multiplicando o ângulo por menos 1. Então está aqui o gráfico original do seno. Vamos multiplicar o ângulo por menos 1. Então, multiplicando o ângulo por menos 1, olha o que vai acontecer. Vai inverter o gráfico do seno, tá vendo? Vai partir do zero, aí ele vem aqui, ó, no menos 1, passa no π, passa no 1 até chegar no 2π. Então vamos olhar o original. Parte do zero, vem para o menos 1, depois ele vai para o 1 até chegar no 2π. Olha só, e aí exatamente o que está acontecendo aqui. Ó. Veio para o menos 1, passou para o 1 até chegar no 2π. Então chegamos na resposta correta. Então se você marcou a alternativa C, você acertou. Número 8. O gráfico abaixo descreve uma função trigonométrica no intervalo de 0 a 2π. A função representada nesse gráfico é qual dessas? Vamos analisar caso a caso. Na letra A, ele está falando que está pegando a função cosseno e subtraindo 1. Então vamos lá. Está aqui a função cosseno, e nós vamos subtrair 1. Olha o que vai acontecer quando você subtrai 1 da função cosseno. Olha, ela desceu. Parte do zero, chega no menos 2, depois ela vai até o 2π, exatamente em cima do eixo x. O que acontece aqui no original? Ó, exatamente o mesmo, partiu do zero, chegou no menos 2 e chegou no 2π aqui em cima do eixo x. Então nós já achamos a resposta da questão número 8, que é a letra A. Questão número 9. Qual é a representação gráfica da função trigonométrica f de x
igual a 1 mais o seno de x. Então, olha, ele está pegando o seno e somando 1. Então, vamos observar aqui no gráfico original do seno. Está aqui o gráfico original do seno. Amplitude máxima 1, menos 1 é a mínima, né? Sai do zero, chega até 2π e aí ela vai se repetindo. O que acontece quando você soma 1 ao valor do seno? Quando você soma 1, ó, à medida que você vai somando valores, olha o gráfico que vai acontecendo. Ó, ele vai subindo. Então, quando você soma 1, antes ele começava no 0, agora ele começa no 1. Tá vendo? Ó? Ele começa no 1, o máximo dele chega a 2, a mínima dele chega a 0, e aí ele chega no 2π exatamente no 1. Tá vendo? E aí ele vai se repetindo. Olha a onda, ó. Chegou aqui no 2π, aí ele começa a se repetir novamente. Então vamos observar o gráfico. Qual desses gráficos tem essa característica? Então, ó, começou do zero, está fora. Começou do zero, está fora. Então, ó, essa aqui está descartado, porque ele tem que começar, ó, do 1. Tá vendo? Ó, no intervalo de 0 a 2π, ele começa do 1. Então vamos lá. Na letra C, ele não está começando no 1, então está descartado. Esse começa no 1. Opa, olha lá, ó. Começa no 1, vai até o 2, aí ele desce novamente. Quando ele chega aqui, ó, entre π e 2π, ele encosta no eixo x. Então vamos ver se acontece isso, ó. Ele vem do 1 até o 2. Quando ele encosta no eixo x, ele está entre π e 2π. Opa! Então, se você marcou a alternativa D, você acertou. Letra E está descartada porque, ó, começa no 1 e ele vaza lá para baixo do eixo x. E não é o que acontece aqui que nós acabamos de ver. O gráfico está inteirinho em cima do eixo x. Então, se você marcou a alternativa D, você acertou. E agora, para a gente finalizar, no último exercício, o desenho abaixo representa o projeto de um escorregador que será instalado em uma praça. Nesse projeto estão indicadas a medida da altura do escorregador e o ângulo de inclinação em relação ao solo. Tá aqui. O comprimento do escorregador é quanto? Então ele quer saber aqui, ó, o valor desse comprimento. Então nós temos um triângulo retângulo. Em relação ao ângulo de referência, nós temos cateto oposto e hipotenusa. Então nós vimos nos exercícios anteriores que cateto oposto e hipotenusa é o seno. Seno de 50 graus vai ser o cateto oposto, 1,8, dividido pela hipotenusa, que é x. Então, seno de 50 graus está aqui, ó, 0,8. Então, 0,8, 0,8 é igual a 1,8 sobre x. Quando você multiplica cruzado, você tem aqui, ó, 0,8 vezes x, vai ficar 0,8x. E você multiplica aqui, ó, 1,8 vezes 1, vai dar 1,8. Pronto, para você descobrir o valor de x, basta você dividir 1,8 por 0,8. Então, quando você faz essa continha, 1,8 dividido por 0,8, vai encontrar 2,25. Então, se você marcou a alternativa D, você acertou. E assim a gente finaliza a correção da lista de exercícios referente à terceira semana do ensino médio. Valeu, um grande abraço e até a próxima.